sou a Corina Janine Grosch Ludgero, sou filha do Robert Roger Grosch e Alice Grosch, e sou neta do Carlos de Deriche e Maria Grosch. Nasci aqui em João Monlevade, em 1954, no Hospital Margarida, e vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Esse é do lado paterno. Agora eu vou contar do lado materno. É o meu avô, Eduardo José Melchior, e Marie Melchior, né? Meus avós maternos, vieram de Luxemburgo também, para poder fazer algum serviço aqui na companhia. Bem, tem duas irmãs, que uma mora em Monlevade, que é a Georgette Eufriede Grosch Luz, e tem uma outra irmã, Colette Margarida Grosch, e tenho 2 netinhos, né? Eu tenho um casal de filhos, tenho 2 netinhos e que moram em Belo Horizonte. Agora a irmã mais velha mora em Monlevade, aqui em Monlevade, e a outra mora no Espírito Santo. Sobre o meu avô Carlos de Deriche, ele morava em Luxemburgo e já conhecia o Luiz Enche. O Luiz Enche o chamou para trabalhar aqui na companhia. E o outro avô veio mais tarde. O avô veio em 1935, né? E o outro avô acho veio em 37, 38. O avô, o Carlos de Deriche, foi responsável pela montagem da Companhia Siderúrgica Belmineira. E outros lugares também, como Sabará, Governador Valadares, né? Tem a barragem aqui de Jacuí, que foi responsável pela barragem. E o outro avô, o Melchior, ele veio, mas ele ficou numa outra parte de escritório. Não sei dizer a parte dele, o que ele fazia lá, mas ele veio para poder ajudar no desenvolvimento da companhia. Sobre meu avô, o Carlos de Deriche, ele tinha uma função de montagem da companhia, então ele não ficava só em João Monlevade. Às vezes ele ia para Sabará, às vezes ia para Valadares, né, Belo Horizonte, mas ele residia em Monlevade. Numa dessas idas a Belo Horizonte, meu avô faleceu lá mesmo e foi enterrado em Sabará. E agora eu vou contar a minha história do outro avô, Eduardo José Melchior. Ele ficou por um tempo trabalhando aqui na companhia e depois ele foi para Luxemburgo, faleceu lá, minha avó também, e assim foi, né? Agora eu vou contar da parte do meu pai e minha mãe. Eles vieram bem novinhos para João Monlevade, se casaram aqui, tiveram 3 filhas, que é a Georgette, eu sou do meio a Corina e a Colette. Nós estudamos aqui no Colégio Estadual, fomos para Belo Horizonte em 1970, 71, nós mudamos para lá e eu me casei em Belo Horizonte, tenho 2 filhos. A Georgette se casou também em Belo Horizonte, tem 2 filhos, e tem minha outra irmã que é mais nova, também está casada. E tenho 2 netinhos, né, da minha filha. E a minha irmã tem uma netinha
A irmã mais velha, que é a Georgette, tem uma netinha. E do filho mais novo tem uma netinha também. Comentando sobre o meu pai é o Robert Roger Gross, eles o chamavam de Rogério Gross. Apelidaram ele de Rogério, né? O meu pai adorava João Molevade, tinha uma oficina perto do hospital, né? Social Clube. E ele fazia serviços terceirizados para a Companhia Siderúrgica Bel-Mineira. E ele frequentou muito aqui o clube Caça e Pesca, foi um dos pioneiros. Frequentou também o Social Clube, mas ele gostava muito do Clube Caça e Pesca, né? Hoje já mudaram o nome, que é o Henry Maier, né? Floresta Clube Henry Maier. Depois mudou-se para Belo Horizonte e de lá ele foi para Nova Almeida. E depois retornou de novo para Belo Horizonte e faleceu em Belo Horizonte. A minha mãe, a mesma coisa. Ela era do lar, né? Ela foi para Nova Almeida, voltou com meu pai e faleceu em Belo Horizonte. Gostaria de comentar sobre um tio meu que trabalhou na companhia também. Ele fez parte da diretoria, se chamava François Kremer, casado com a irmã da minha mãe. Ela se chamava Margarida, Margarida Kremer. E tinha um outro tio, ele está vivo ainda, que se chama Roger Melchior. Vive em Belo Horizonte com a esposa Elicília Lage, que foi professora aqui em Molevade também no grupo. E tem um primo que é filho do Roger, chamado Eduardo, que é meu primo. Tínhamos, né, no caso, o tio Henrique, primo do meu pai, eles o chamavam aqui de Henricão, trabalhou muitos anos na companhia. São essas principais pessoas da família que trabalharam na companhia. Do François Kremer, com a Margarida Kremer, né, Marguerite Kremer, irmã de mãe, tiveram 3 filhos. Existem, né, vivem até hoje em Belo Horizonte. A primeira filha se chama Jeanette Kremer, a segunda é Marianne Kremer e o terceiro é o Carlos Kremer. O meu jardim de infância, eu passei com a dona Débora, na Rua dos Contratados. Não fui ao colégio. Acho que na época não existia, não sei. Sei que ela dava aula em casa, né? E eu estudei no colégio estadual, meu primário e o ginasial. Quando foi na época do 4º ano primário, tinha admissão. Aí eu fui para a Escola das Irmãs, que era a Escola Santa Marta. Formei lá, fiz o curso 2 anos, formei lá e voltei para o colégio estadual. Novamente, aí saí de Molevade com meus 17 anos e fui para Belo Horizonte. Fiquei por lá e estou até hoje lá. Me casei também, né? Tenho 2 filhos. Minha vida de criança, eu ia muito para o Social Clube, era o que eu fazia. Vinha também na minha adolescência aqui para o Clube Caça e Pesca, sempre aos domingos com o pai. E a gente almoçava aqui, pescava quando tinha os eventos de pescaria, né? E eu me divertia assim, não tinha muita coisa a fazer não. Mas no Grêmio também eu tinha educação física, joguei vôlei também, participei de vôlei no Grêmio com o Geraldo Arantes. Depois fui embora, não voltei mais. Agora eu estou voltando aqui, porque eu tenho as saudades, né? Que a gente tem que vir realmente. E gosto daqui. Ai, contratados.
Era uma rua muito boa. Quando eu era bem pequenininha, eu não morava ali ainda, né? Eu acho que eu tinha uns 2 aninhos, morava em outro local, sabe? Aí depois nós viemos para a Rua dos Contratados, vivi até os meus 17 anos. A Rua dos Contratados era o dia que eu ia para a escola, voltava, ia para o Grêmio, voltava, ia para o social, voltava, entrava dentro da fazenda. O meu trajeto era passar dentro da fazenda, era livre, era bom. Tinha o Hotel dos Montadores, que meu tio morou lá. Hotel dos Montadores, quando meu tio casou com a minha tia Licília Lage. E às vezes eu ia lá, ficava lá com eles, passava o sábado, domingo. Era muito gostoso. O trajeto da fazenda era muito bom. Eu atravessava ali numa boa para ir para o social. E descia do mesmo jeito. Era o meu caminho, né? E a Rua dos Contratados, tinha uma época a gente ficava na rua conversando, jogando papo, né? Jogando conversa fora. E era muito gostoso. A gente ficava até 10 horas da noite conversando. Era muito bom, muito saudável. Tem umas brincadeiras na época de infância também, né? Tem outras na adolescência também que eu posso contar. Eu tô lembrando agora. Na época de criança, a gente tinha as brincadeiras de fazer comidinha nas panelinhas, roubava cebolinha, salsa da horta da mãe, né? Eu tinha uma amiga chamada Astrid, eu vivia com ela lá e a gente ficava brincando com isso. Tem umas outras brincadeiras, assim, eu andei de bicicleta com os meninos na rua, vivia na rua sentado no meio-fio, jogando conversa fora, né? E a gente brincava, conversava sobre todos os assuntos. Às vezes a gente olhava para o céu, porque a gente não tinha nada que fazer aqui. À noite a gente olhava para o céu, via as nuvens, e aí as nuvens se formavam e parecia, cada um falava uma coisa, formou um bicho tal, entendeu? Era muito interessante. Isso eram nossas brincadeiras na época, e era muito boa. Bem, brincadeiras na rua, né? Tinha um francês, filho de francês, morava na nossa rua, chamado Girles, isso. Aí ele falou, Corinha, vamos apostar corrida, vamos pegar aquela lâmpada ali na frente. Eu falei, sim senhor, vamos. Aí eu corri mesmo, mas eu tropecei e caí em cima da lâmpada e me machuquei. Tenho a marca até hoje no meu punho. Entendeu? Ai. São essas coisas de criança, não é isso? Eu, antes de me casar, eu trabalhei em editora, né? Editora, como como é que fala? Auxiliar de escritório, né? Logo quando eu vim de Monlevade para Belo Horizonte, então eu trabalhei na editora muito tempo. Depois eu me casei, fiquei por conta de filhos, né? Que vieram filhos, bem novinha. E eu fiquei até 40 anos casada, fiquei assim, né? Não fiz mais nada diferente. Bem, do caça e pesca, lembro dos almoços que tivemos aqui, dos eventos que haviam, né? Tinha as festas juninas, o pau de sebo, tinha as pescarias que existiam ali na lagoa, tinha o tiro ao prato, né? Que a gente sempre ficava lá com o pai, que o pai fazia parte também da mesa, né? E eu participava sempre, via sempre aquilo, era a coisa mais linda do mundo ver o pessoal atirando, né? Ao prato e ao disco, né? Chamava ao disco, né? Acho que era o prato ou disco, uma coisa assim. Acho que era prato mesmo. E tenho também a lagoa de Aguapé, né? Uma lembrança muito boa quando eu fui lá. Fomos algumas vezes, né?
A gente ficava na lagoa de Aguapé, na casa, né, de madeira. A casa era dentro da lagoa. Pesquei também. Eu pesquei não. O pai mandou eu colocar uma vara e falou: Corina, amanhã cedo quando você acordar você vai ver um peixe. Você vai pescar um peixe. Aí quando realmente eu levantei, tinha um peixe no anzol lá. Não sei se ele colocou, eu pesquei. Eu mesmo não pesquei é nada. Entendeu? É isso aí. Social clube era bem tranquilo. Eu vivia lá, todas as férias eu ia. Às vezes eu ia final de semana, na época de escola, né? Eu ia final de semana, sábado ou domingo. Eu ia para lá, a gente nadava. Tinha uma turma muito grande de amigas. E eu já joguei também peteca, o vôlei lá no social mesmo. Esses foram os últimos anos que eu fiquei lá. Jogamos vôlei. Era muito bom, era muito, como é que fala? Satisfazia a gente, né? O Grêmio eu fazia a minha educação física lá, né? A gente tinha educação física lá. Igual, não sei se já apareceu isso, eu falei. Sobre o Grêmio eu participei de vôlei e de queimadas também. A gente participava com outras turmas de outras cidades vizinhas. A gente jogava no Grêmio. E quem era o professor lá era o Geraldo Arantes. E eu saía de casa com ele e voltava com ele. E a filha dele, né? A gente sempre vinha junto. Foi uma época boa também. Carnaval eu fui poucas vezes, né? Na minha época de adolescência, eu fiquei, acho que fui umas 2 ou 3 vezes. Eu não tinha a minha idade para entrar, né? De 18 anos. Eu entrei até com 13, 14 anos, mais ou menos. Não me lembro certo, mas mais ou menos isso. Era gostoso, era bom. Mas eu ficava mais parada vendo o pessoal. De vez em quando que eu saía para o salão dançar com a turma, né? Fazia aquela corrente. E aí a gente participava. Eu participava ali, naquele momento. Era bom. Não tem muito, assim, muita coisa para contar, porque eu não participava muito. Matinê, eu tenho até uma foto, mas eu me lembro só de uma pela foto. A gente ia para lá, sim. Quando havia, né? A gente ia, sim. Praça do Cinema, ali tem muita história. Muita história para contar. Era uma época muito boa, que a gente saía do colégio, né? Ou às vezes tinha que esperar o horário da aula. E aí a gente ficava rodeando ali na pracinha, ia naquele, ao redor ali do clube ideal. Tinha o cinema, correio. Aí a gente passeava ali naquele passeiozinho, né? Até a farmácia, voltava. E as paqueras existiam, né? Na praça. Cinema, às vezes eu ia ao cinema à noite. Assisti muito filme. Cici Imperatriz, Cici Seu Destino. Esses filmes românticos, né? Que eu me lembro até hoje, gostava muito. E tinha também aqueles filmes de mais brutos, né? Existiam também, que às vezes eu ia com a mãe e minha irmã, mas não ia sempre não, sabe? Mas era essa a minha vida lá. E tinha um senhor que vendia amendoim lá, saco de amendoim, ao lado do portão do cinema. Eu não sei o nome dele, não sei, não me lembro o nome desse senhor. Gostaria muito de saber sobre isso, de alguém que saiba alguma coisa sobre ele. Que mãe sempre comprava amendoim do saco com casca e tudo, né? Mas era torrado. E a gente comia dentro do cinema, fazendo aquele barulhinho, abrindo o amendoim. A gente morria de vergonha com o do barulho. Entendeu? Mas foi legal. Sobre a passagem do meu pai, eu queria comentar
que meu pai, quando tinha seus, acho 14 ou 15 anos, meu pai foi baleiro, né? Não sei se se chama assim. Vendia bala dentro do cinema. Ele vendeu muita bala ali no cinema, entendeu? Então é um detalhe do meu pai, ele, quando ele era bem novinho. Ele começou a trabalhar muito cedo. Ai, ai, ai. Colégio estadual. Todo dia a gente cantava o hino nacional, coisa que não existe mais, né? Tá começando novamente, né? Eu acho que deveria ter, sim. Pela nossa pátria, né? É um respeito da nossa bandeira. Então a gente sempre cantava o hino nacional, né? Da bandeira antes de entrarmos para dentro da sala de aula. E o colégio em si era bom. Estudei bastante, não posso falar muita coisa, porque eu estudei só lá, né? Mas foi muito bom, professores bons, gostei bastante. Tinha uns ou outros que a gente não agradava, mas a gente não pode agradar, né? Ninguém pode agradar a todos, né? Mas foi uma fase boa, aprendi muito com isso. A Dona Terezinha Savernini, o esposo dela, como é que se chamava? Meu Deus, esqueci agora. Professor de matemática? Tiago? Não. Esqueci agora, me deu um branco. E deu aula no Senai também. Foi meu professor de matemática, gostei muito. Tem a professora Beatriz, de inglês, foi minha professora de inglês, morava na nossa rua também. Uma boa lembrança. Estudei também no Colégio Tábua por 1 ano. Foi no 5º ano. No 5º ano é admissão. É admissão que antes era, né? Era admissão, depois o 5º ano, a 5ª série eu voltei pro colégio. Hoje em dia, eu só fico fazendo cálculo. Só cálculo. Só cálculo, mesmo com obra o dia inteiro. Tenho várias coisas para me fazer, tenho a minha chácara, tenho as minhas residências, não tenho só uma, né? E temos uma propriedade entre as irmãs, que eu administro também, né? Então não são poucas coisas não, são bastante coisas para fazer. Eu não fico parada não. E agora eu viajo também, gosto de viajar bastante, né? Tem que, acho que divertir um pouco também. Gostaria de comentar também uma das coisas que eu fazia aqui em Monlevade. Todos os domingos eu ia à igreja, a gente subia aquela escadaria todo domingo. Assistia a missa, era com o Padre Gino, e a gente ficava ali perto da porta, e às vezes passava alguém, uma coisa assim, uma brincadeira. Mas quando o pessoal passava, a gente sempre ficava, nós assim, né, entre parênteses, eu não comentava não. Mas umas pessoas que estavam juntos sempre comentavam a roupa que a pessoa usava, entendeu? Dava um sorrisozinho e tal, que é de gozação, né? Mas eu fui batizada na igreja São José Operário, fui crismada lá também. Sim, era a nossa época. A nossa época já era assim. Isso é 1960, 66, era isso, né? As mulheres do lado direito, né? E lado esquerdo eram os homens, se não me engano. Para quem subia, homem para a direita, mulher para a esquerda. Na Isso. igreja ficava a mulher do lado direito. Isso, né? Isso mesmo. Porque o altar invertido. Invertido, isso mesmo. Das costas, né? É verdade, é isso mesmo. E agora, um tempo para cá, já estou aqui novamente. Sempre venho. Tenho saudade, né, da época, então eu venho aqui para poder ver o desenvolvimento, né, conversar com as pessoas que eu conheço ainda da época, né, que existem ainda aqui. Então eu venho, né, participo ainda, alguma coisinha ainda.
tinha o pé de coquinho, aquele coquinho amarelinho, pequenininho. E aí um dia eu levei pro colégio um saquinho desses coquinhos para lá. E tinha uns meninos da Rua dos Engenheiros que perguntaram: ô Corina, você arrumou esses coquinhos? Foi lá de casa. Ah, traz pra gente que a gente compra na sua mão. Aí, de manhã cedinho, eu levantava lá pelas 6 horas da manhã, ia lá perto do pé, né, na raiz do pé, e pegava os coquinhos, lavava direitinho, punha dentro do saquinho e vendia no colégio para eles, porque eles não tinham na casa deles. Entendeu? É um dessas coisinhas que eu fazia lá, adorava. Acho que 2 vezes pra cá. Veio pra Monlevade, que ele adorava Monlevade. Aí ele veio e ficava no cassino. E no cassino a gente almoçava. Às vezes ele tinha um motorista da companhia, passeava com a gente em Monlevade. Olha bem, que coisa, né? Era desse jeito, ele adorava Monlevade. Mesmo tendo, né, ido embora, ele sempre lembrava de Monlevade e vinha pra cá. E viajava de navio. Ia de navio, voltava de navio. Já tinha voltado para Luxemburgo. Depois de muitos anos, aí voltou mais umas 2 vezes. Cassino era uma maravilha, né? Mas eu ia lá sempre só para almoçar mesmo. Não tinha ninguém lá no cassino. Vô ficava lá hospedado lá, entendeu? Às vezes que ele veio, né? Veio 2 vezes para o Brasil. E aí a gente almoçava com ele lá, né? Era bom. Não tem muita lembrança. Não fazia mais nada, não. Minha avó fazia as brincadeiras dela lá no cassino. Ela pegava miolo de pão e fazia uns bichinhos. Tudo com miolo de pão. E aí, às vezes, ela colocava na escada do cassino, quando alguém passava e assustava, que era um bicho, uma cobra, uma coisa assim. Aí ela morria de rir, porque ela ficava escondida atrás da parede do cassino, né? Lá de uma das paredes do salão. Ficava escondida e quando ela via que a pessoa assustava, ela adorava aquilo. Isso era a Marie Melchior, do meu avô materno. Era um tempo bom. Mas festas assim, festonas mesmo, eu nunca participei. Meus pais participaram sim, mas eu mesma não, era muito novinha na época, né? Vô morava perto do Social Clube, morou ali. Aquelas 2 casas que tinham, uma da dona Maria José e a outra era de vô. Morava ali, onde tinham as 2 casas só. Não, ele faleceu em Belo Horizonte, dali eles levaram para Sabará. Ela morreu em Belo Horizonte, com 92, 93 anos e foi enterrada em Sabará, como os outros também, né? Pioneiros da companhia são enterrados lá.